ao Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social, responsáveis pela normalização e fiscalização do exercício profissional, a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, nosso organismo político-acadêmico e associação científica que integra os níveis de formação de graduação e pós-graduação, pela pesquisa e a produção acadêmica como eixos articuladores do desenvolvimento científico. A Combativa Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. As conferências e plenárias simultâneas que ocorreram neste congresso demonstraram um serviço social comprometido com o Brasil de desigualdade, de resistências e lutas. Emblemáticas mobilizações desencadeadas no último 13 de junho sacudiram o país numa festa de cidadania, de democracia direta. Elas são respostas à conjuntura recessiva internacional, suas expressões no país, uma eclosão massiva de insatisfação política e reivindicação dos direitos na cena pública. A minha exposição vai abordar 4 aspectos: um breve quadro do serviço social no Brasil, brevíssimas referências à crise e, centralmente, a discussão do trabalho salariado e projeto profissional, algumas tendências das requisições profissionais e os paradoxos ou tensões que vivemos entre requisições e respostas profissionais. Bom, vejamos, portanto, um breve quadro do serviço social brasileiro. Aqui eu vou retomar algumas ideias conhecidas, mas que eu acho que são importantes para pensarmos no presente. Desde os anos 80, vimos afirmando que o serviço social é uma especialização do trabalho na sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho. Isto supõe afirmar o primado do trabalho, da produção, na constituição dos indivíduos sociais, distinto da canonização e da prioridade do mercado que viceja nesse mundo liberal. Vimos indagando, portanto, sobre o significado social da nossa profissão, na produção e reprodução das relações sociais, ou seja, numa perspectiva de totalidade histórica. Nós reafirmamos a dimensão contraditória das demandas e requisições que se apresentam à profissão, porque são expressão das forças sociais que nela incidem, tanto o movimento do capital quanto os direitos e valores que fazem parte das conquistas e do ideário do trabalhador. Como sustenta as diretrizes curriculares da DEC de 96, o significado sócio-histórico e ideopolítico do serviço social inscreve-se no conjunto das práticas sociais acionadas pelas classes e mediadas pelo Estado e faz as sequelas da questão social. Assim, as condições estão os mecanismos de exploração e dominação e, ao mesmo tempo, pela mesma atividade, das respostas institucionais e políticas às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras. Como a sociedade é atravessada por projetos sociais distintos, projetos de classe para a sociedade, tem-se um terreno sócio-histórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, indissociáveis dos projetos de sociedade. É essa presença de forças políticas e sociais reais, e não mera ilusão, que permite à categoria profissional estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de reforçar os interesses das maiorias, alvo prioridade de nossas ações profissionais. Isso significa que a nossa atuação profissional não está dada. O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho,
suas qualificações e atribuições profissionais. É quer ir além das rotinas institucionais para buscar aprender, no movimento mesmo da realidade, as possibilidades aí presentes, que têm que ser apropriadas por nós e transformadas em propostas de trabalho profissional. Nós discutimos aqui bastante sobre a questão social, que ela é matéria, parte, objeto, nas suas múltiplas expressões do nosso trabalho profissional. Sabemos que a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista, mas ela envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. Ao condensar em múltiplas desigualdades, são mediadas por disparidades de relações de gêneros, características étnico-raciais, formações regionais, disputas ambientais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Então, a questão social, dispondo de uma dimensão estrutural enraizada no núcleo dessa sociedade, que envolve uma produção social e a apropriação privada dos frutos do trabalho, ela se espraia na vida cotidiana dos sujeitos, numa luta aberta e surda pela cidadania, como nos diz Guiane, no embate pelo respeito aos direitos civis, sociais, políticos e humanos. Então, é nessa tensão entre desigualdade, rebeldia e conformismo que nós trabalhamos, situados num terreno movido por interesses distintos aos quais não é possível abstrair. Nós sabemos que o Estado, nos diversos níveis da federação, é o nosso maior empregador. E a atuação na órbita das políticas públicas, um espaço profissional privilegiado de atuação do assistente social. Mas precisamos lembrar que existe uma necessária autonomia entre trabalho profissional na política pública e a política pública. Profissão não se confunde com política pública de governo ou Estado, e nem o serviço social se confunde com assistência social, ainda que possa ser uma mediação persistente na nossa história profissional. Assim, não somos meros operacionalizadores de políticas emanadas do Estado. Não somos um braço operacional do moderno príncipe, ainda que a política pública, e particularmente a Seguridade Social, seja uma mediação determinante da profissão no mercado de trabalho. Acho que isso é muito importante para nós situarmos o debate final que eu vou aqui fazer referência. Ainda no nosso quadro, eu gostaria de salientar dois elementos. O primeiro deles é a nossa formação acadêmica. Somos hoje 358 cursos de graduação autorizados pelo MEC, dos quais 18 de ensino à distância, que absorvem 68.742 vagas, e 39.290 vagas são ofertadas pelas modalidades presenciais, segundo dados das sinopses estatísticas do MEC, totalizados por Tamer. A pós-graduação estrito senso na área de serviço social encontra-se consolidada com 32 programas, nos quais 32 cursos de mestrado e 14 de doutorado, com ênfase em serviço social, políticas públicas e políticas sociais. Conversando com a BEC, nós verificamos que, ao nível da formação graduada, a sua prioridade é a regulamentação do Plano Nacional de Estágio no Conselho Nacional de Educação. No nível da pesquisa, a BEC tem a preocupação de rever as linhas de pesquisa no CNPq, realizar um debate coletivo sobre orientação acadêmica dos programas de pós-graduação e estimular os intercâmbios internacionais na área de serviço social. Enfim, nós somos o segundo
contingente maior de assistentes sociais do mundo. 135 mil, só ultrapassado pelos Estados Unidos, num total de 750 mil assistentes sociais, segundo a FIDS, a Federação Internacional de Trabalho Social. Como pensar o trabalho social nesse quadro? Eu acho que durante esses últimos 30 anos, nós construímos, o nosso projeto profissional, que eu sempre digo que é um patrimônio sociopolítico e institucional do serviço social, que atribui uma face peculiar ao serviço social brasileiro, cujo núcleo duro é a compreensão da história a partir das classes sociais e suas lutas, da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Alimentado pela tradição marxista, no diálogo com outras concepções teóricas, ele envolve certamente uma aproximação das forças vivas que movem a história, as lutas e movimentos sociais. E essa proposta profissional nos trouxe várias conquistas. E eu gostaria de fazer referência, pelo menos, a algumas delas. Na contramão do marco individualismo e da insensibilidade ante os dramas da coletividade, os assistentes sociais preservaram sua capacidade de indignação ante as desigualdades e injustiças sociais, mantendo viva a esperança em novos tempos. Essa proposta profissional nos impulsiona a busca permanente de aperfeiçoamento, a inquietação criadora, ao compromisso com a qualidade dos serviços prestados, em fina sintonia com as necessidades dos sujeitos sociais que atendemos. E não é pouco, criamos uma nova imagem da profissão na sociedade relacionada aos direitos, apoiando a participação qualificada dos sujeitos em defesa de suas necessidades sociais. Nos reconhecemos como um trabalhador assalariado, conquistamos as 30 horas, a lei das 30 horas, que nos abre uma enorme luta para sua implementação. E qualificamos as nossas competências e atribuições profissionais, na assistência, na saúde, na área sociojurídica, o que contribui para atribuir qualidade ao nosso exercício profissional. Bom, o cenário da nossa reflexão sobre a profissão é certamente a crise mundial, que eu aqui não vou retomar, mas vou relembrar que as políticas públicas anticrise são parte de um projeto de classe destinadas a restaurar e consolidar o poder do capital, privatizando lucros e socializando custos, como nos alerta Harvey. E que nessas épocas de crise, o capital, quando eu me refiro ao capital, eu estou incluindo os governos, os bancos centrais, o Fundo Monetário Internacional, os centros privados de centralização do poder de capital, ficam emperrados em suas próprias contradições. Na crise, o capital enfrenta as barreiras por ele mesmo criadas. Como nos diz Bering, a crise é parte constitutiva do movimento capital e não uma disfunção ou problema de regulação. Sabemos, sim, que o substrato da crise é que os discutimos, está na superacumulação das capacidades de produção, na superprodução, acompanhada de uma acumulação de capital fictício sem precedentes, às quais se alia a difícil situação dos trabalhadores. Como já dizia Marx, a razão última de todas as crises reais é sempre a pobreza e a restrição do consumo das massas, em face do impulso da produção capitalista de desenvolver as forças produtivas, como se apenas a capacidade absoluta de consumo da sociedade constituísse um limite. Eu não vou analisar as crises, porque tivemos aqui com o professor Neto, com a professora Bering, e com muitas outras colegas, uma belíssima análise
contexto contemporâneo. Eu quero só lembrar que nesses momentos de crise, as crises são aquelas conjunturas que mais dificultam a organização dos trabalhadores, devido à precariedade das condições de vida, do trabalho, aumento de concorrência por vagas de emprego, ao rebaixamento salarial, etc. E ela, em geral, é acompanhada de uma ampla investida ideológica que transforma os trabalhadores em parceiros solidários ao projeto do grande capital do Estado. Mas é também nas crises que a organização dos trabalhadores é mais fundamental, o que requer intenso trabalho político por parte das entidades representativas dos trabalhadores, partidos, sindicatos e associações, que se mantiveram fiéis às suas bases de representação. Sabemos também que o nosso trabalho profissional, as condições de trabalho sofrem profundas injunções desse momento de desenvolvimento capitalista sob a hegemonia das finanças, que afeta o Estado, paralisa o Estado nas suas responsabilidades públicas diante das maiorias, desqualificando os serviços públicos em função da função que faz o fundo público para alimentar as finanças e, ao mesmo tempo, a população é penalizada com a tributação regressiva, ou seja, quanto mais pobre, mais imposto paga, ao mesmo tempo em que as finanças, ao operarem nas bolsas de valores, a compra de ações das empresas provoca uma profunda reestruturação produtiva, com enxugamento de postos de trabalho, com precarização de trabalho, com mudança do mercado de trabalho, na reestruturação produtiva, tendo em vista ampliar a lucratividade dessas empresas para os seus acionistas. Isso está na base, vamos dizer assim, das metamorfoses operadas nas nossas condições de trabalho, nas nossas demandas e requisições profissionais, na nossa condição de trabalhador, assim como na qualidade de vida da população com a qual nós trabalhamos. Então, é nesse cenário que nós temos que pensar o trabalho e o projeto profissional. O núcleo irradiador da minha análise é a conjunção necessária entre projeto profissional e trabalho assalariado. A união dessas duas pontas nos permite atribuir visibilidade no universo da profissão ao dilema entre estrutura social e ação do sujeito, se vocês quiserem, entre necessidade e liberdade, considerando os profissionais de serviço social como produtos da história, mas como sujeitos também capazes de exercer a sua direção desse processo. Como nos lembra os colegas Amaral e César, aí estão colocados os limites dados pelas condições objetivas de trabalho, e aí eu estou me referindo a condições e relações de trabalho, requisições profissionais, mas também não só os limites, simultaneamente as possibilidades da ação profissional, que apoiados em nossa capacidade de compreender a realidade, de propor alternativas, de negociar junto ao poder contratante o atendimento às necessidades fundamentais de reprodução da força de trabalho. O que isso significa? Quando nós pensamos o trabalho do assistente social, certamente nós temos que dar atenção à qualidade desse trabalho, à sua diferencialidade dos demais tipos de trabalho, enquanto uma atividade útil, que exige respostas técnicas, éticas, políticas de nossa parte. Mas também o nosso trabalho é parte do trabalho social global. Ele é uma fração do trabalho da sociedade, enquanto trabalho abstrato, que identifica o assistente social com o conjunto da classe trabalhadora,
suas formas de organização e luta. Então, o dilema condensado nessa dupla articulação entre projeto e trabalho profissional nos permite, por um lado, afirmar a autonomia do assistente social na condução das ações profissionais, afirmar a dimensão teleológica do seu trabalho, ou seja, a sua capacidade de imprimir nortes e antecipar propostas a serem obtidas mediante o investimento da sua atividade, da sua atenção nessa direção. Sabemos que essa autonomia é socialmente construída, ela é condicionada pelas lutas sociais hegemônicas presentes na sociedade, mas, por outro lado, o exercício profissional não se realiza pela mediação do trabalho assalariado, o que o impregna dos dilemas da alienação, impondo condicionantes objetivos ao assistente social. E neste contexto recessivo, nós sofremos, como todos os demais trabalhadores, a redução do trabalho formal, do acesso aos direitos trabalhistas, crescendo o trabalho precário, temporário, contratação por projetos, que gera insegurança na vida dos profissionais, mediante a ausência de horizonte de largo prazo de emprego, ameaça de desemprego, a experiência do desemprego temporário que afeta diretamente a sobrevivência material e social do assistente social, que depende do seu salário para obtenção dos meios de vida como qualquer trabalhador. Essa precarização das condições de trabalho, ela afeta a qualidade do nosso serviço prestado e a relação com a população. Por exemplo, projetos são abruptamente interrompidos quando termina seu financiamento temporário. Expectativas da população envolvida nas atividades são frustradas. A legitimidade do trabalho do assistente social largamente cultivada é truncada, além de incidências de ordem ética. O nosso espaço ocupacional na esfera pública largamente constituído pela absorção dos assistentes sociais nos 5.570 municípios brasileiros, especialmente por meio do Plano Nacional da Assistência Social, que, como vimos aqui neste congresso, congrega 30 mil assistentes sociais. Eu creio que merece uma especial atenção a atuação dos pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes, em que os assistentes sociais estão sujeitos a maior polivalência no nível das demandas. Os profissionais são demandados para as mais diferentes atividades, se defronta com a precariedade de recursos materiais e tecnológicos para a condução do seu trabalho, que afeta suas condições básicas de trabalho, assim como com a ingerência das forças políticas locais no trabalho cotidiano, de uma forma muito presente, muito forte. Alia-se aí a presença nesses pequenos municípios de fronteiras pouco nítidas entre o público e o privado, que tem lugar na cultura brasileira, favorecendo os clientelismos, os patrimonialismos, os colonialismos contemporâneos, tal como retratado no belo filme aqui já chamado a atenção, o filme pernambucano, O Som ao Redor. Nós nos defrontamos com a exigência de trabalhar em equipes multiprofissionais, o que requer estabelecer parâmetros analíticos comuns e estratégias coletivas que enriquecem o intercâmbio de diferentes especialidades profissionais, mas ao mesmo tempo conclamam maior clareza das identidades dos diferentes profissionais que dela participam. No marco da assistência social, o acúmulo analítico, o processo de construção do serviço social viveu dessa política, com investimentos na definição das suas atribuições, faz com que o assistente social disponha de liderança na equipe, invertendo uma tendência histórica do serviço do assistente social, que foi a de estar
subordinada a outras profissões. Eu acho que hoje nós invertemos essa tendência e, ao mesmo tempo, temos um outro problema a enfrentar. Outros profissionais passam a exercer competências do assistente social, o que merece atenção, como nos salientou a coordenadora da Comissão de Fiscalização Profissional do CEFES, a professora doutora Rosa Freire. Ao nível federal, os concursos públicos são importantes conquistas dos anos recentes, a exemplo da Previdência Social, a contratação massiva de assistentes sociais, assim como a construção da carreira profissional no Estado, a exemplo da nova RH 2006 do SUAS. Apesar da normatização legal, são registradas diferentes formas contratuais nas políticas públicas, por vezes convivendo no mesmo espaço profissional, como já nos alertou Rachel, Serrat, Freire, Graneman e Alencar. Ou seja, entre muitos outros, profissionais concursados que convivem com aqueles que têm contratos por tempo determinado, que não têm direitos trabalhistas, o que denota a precarização dos vínculos e direitos, e além do fato do Estado vir impulsionando a terceirização da execução das políticas públicas transferidas às ONGs ou empresas privadas, financiadas integral ou parcialmente com fundo público, com larga precarização do trabalho. Nesses espaços ocupacionais, os assistentes sociais realizam as competências e atribuições resguardadas por lei. Quais sejam, lembrando, assessorias, consultorias, extensão técnica, formulação, gestão, avaliação e financiamento de políticas, programas e projetos sociais, instrução dos processos de decisões, sentenças e decisões, especialmente no campo sócio-jurídico, estudo socioeconômico, orientação a grupos, indivíduos e famílias, mobilização social e práticas educativas, além dos projetos de pesquisa e atuação técnica, das funções de magistério, direção e supervisão acadêmica. Em nosso trabalho profissional, realizamos uma ação de cunho socioeducativo na prestação de serviços que incidem na reprodução material e espiritual da força de trabalho, ao mesmo tempo em que viabilizamos o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los e contribuímos para que necessidades e interesses dos sujeitos adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos, estimulando a organização de diferentes segmentos dos trabalhadores na defesa e ampliação dos seus direitos, dos seus projetos de classe. Eu tenho 10 minutos e nesses 10 minutos gostaria de salientar algumas tendências ao nível das requisições profissionais e não só isso, os paradoxos que nós temos entre o nosso projeto profissional e as demandas institucionais. Ao nível das requisições profissionais, 4 tendências são prevalecentes na cultura contemporânea de raiz liberal, que vem interferindo diretamente nas respostas institucionais à questão social. A primeira delas é o reforço ao individualismo e a responsabilização da família trabalhadora pela ultrapassagem dos níveis de pobreza extrema. A tendência é transferir aos indivíduos e suas famílias, apesar da precariedade de suas condições de sobrevivência, a responsabilidade de criar condições para o enfrentamento das desigualdades, o que pode alimentar a ilusão de que o empoderamento dos indivíduos e das famílias é o motor que impulsiona a superação da pobreza extrema, fortalecendo simultaneamente as condicionalidades no acesso às políticas públicas. Os assistentes sociais são chamados a exercer a fiscalização das famílias, a priori utilizadas e criminalizadas dentro das descondicionalidades, evitando, entre aspas, artimanhas no uso indevido dos recursos públicos pelos povos
importante lembrar que ao grande capital não é requerida nenhuma vigilância no uso dos créditos públicos obtidos para mover seus negócios. A segunda tendência é a normatividade institucional que leva à burocratização do trabalho do assistente social, que se vê aprisionado às exigências de preenchimento de fichas, formulários para cadastro de miséria, levantamento socioeconômico em detrimento de outras prioridades e nem sempre com clareza de qual finalidade dessas atividades para o projeto de trabalho da equipe interprofissional. Essa característica acompanha o engenho de despolitizar a pobreza, transformando em problema de gestão do risco social, na ilusão de que é possível controlá-la, porque ela é vista como um mero deslize do êxito do capital e não como parte indissolúvel da relação social do capital que produz desigualdade, que produz pobreza. A terceira tendência das requisições profissionais é a moralização da questão social, ou seja, a tendência a subjetivar as necessidades dos sujeitos, escamoteando ou silenciando as condições miseráveis de sobrevivência de amplos contingentes de trabalhadores sobrantes. Essa subjetivação das necessidades se expressa, por exemplo, na tendência de encarar a vivência da pobreza como questão psicológica, cuja aceitação passaria pela via terapêutica individual familiar, sublimando desigualdade, a ironia de viver bem emocionalmente em condições de barbárie, confundindo competências e atribuições da assistência social com atividades terapêuticas. A moralização da questão social vai também se refletir no chamamento ao voluntariado, uma dupla implicação. A primeira é a desqualificação das necessidades da população submetidos a um entendimento de segunda classe. E a segunda é o esvaziamento do tônus político da militância, agora neutralizado à direita e à esquerda com trabalho voluntário, acima de todo o bem e de todo o mal, metafisicamente superior. A quarta tendência das requisições profissionais é a assistencialização, judicialização e criminalização das manifestações da questão social. A junção dessas características atualiza o que Lacan chamou do Estado penal, permitindo reiterar a antiga e persistente aliança entre repressão e assistência no trato da questão social, em detrimento dos direitos. Alia-se a imposição do Poder Judiciário no atendimento às necessidades não respondidas pelo Executivo, na órbita das políticas públicas, por meio da judicialização, em detrimento de direitos coletivos, com importantes desdobramentos nas requisições judiciais aos assistentes sociais, nas imposições judiciais aos assistentes sociais. Nós temos sido chamados a verificar em loco as condições de vida da população trabalhadora, por meio de visitas domiciliares, ingressamos no seu espaço doméstico e familiar, o que requer de nós muito cuidado, no sentido que pode redundar em antiéticas invasões da privacidade em nome da burocracia, do controle estatal, do cumprimento dos parâmetros de produtividade. Outros desafios que merecem a nossa atenção. No âmbito das políticas públicas, os sujeitos que demandam as políticas sociais têm sido abordados de forma transclassista e fragmentada, segundo as características de geração, jovens, idosos, crianças, adolescentes, gênero, étnico-culturais, especialmente negros e índios, em sua distribuição territorial, silenciando seu pertencimento coletivo de classe. Veja, essas dimensões multiculturais e multiétnicas fundam efetivamente a simetria nas relações sociais e potenciam desigualdades, necessitando ser consideradas
como componentes importantes da política de transformação das classes trabalhadoras em sujeitos coletivos, mas descoladas de sua base social comum, tendem a cair na responsabilização do indivíduo e da família pelas ações da política. Eu acho que tem dois elementos que são importantes ao nível que nós temos que considerar. O primeiro deles é essa massificação interna da qualidade da formação universitária, que vem facilitando a submissão dos profissionais às normas do mercado, tendendo a um processo crescente de depolitização da categoria. Seguindo-se preocupações como empregabilidade, formação por competências requeridas pelo mercado, flexibilização dos currículos plenos, para contemplar novas demandas mercantis, a tecnificação tendo como referência a prevalência da razão experimental e a consequente redução do padrão cultural da formação acadêmica. Também nós temos o que nos preocupa o crescimento desmesurado dessa categoria profissional nas últimas décadas, que poderá impulsionar o que vem chamando de um exército assistencial de reserva, isto é, um recurso de qualificação do voluntariado, um reforço ao chamamento à solidariedade num ambiente político que estimula a criminalização da questão social e das lutas dos trabalhadores e o caráter assistencial das políticas sociais. Certamente o mercado de trabalho não vai acompanhar no mesmo ritmo o crescimento exponencial da categoria profissional. Isso certamente terá repercussões nos padrões salariais, no projeto profissional, na qualidade dos serviços prestados, que é um grande dilema que nós temos que nos preparar para enfrentar. Finalmente, eu queria tratar de algumas características como o risco social, a vulnerabilidade, a exclusão social, que tem sido transversais à formulação das políticas públicas. E muitas vezes incorporados por nós, essas não são palavras, são concepções, no nosso cotidiano, em nome do nosso projeto profissional centrado na universalização dos direitos, das políticas públicas, enquanto processo de acumulação de forças em direção a um novo momento da organização da vida social. Então, nós instauramos paradoxos ou tensões que eu vou aqui rapidamente situá-los. Por exemplo, enquanto o nosso projeto profissional afirma a centralidade do trabalho e da classe trabalhadora, nas políticas públicas a centralidade é o mercado, o indivíduo isolado, a família e a comunidade. Enquanto o nosso projeto afirma a sociedade como uma totalidade histórica viraceira em processo de transformação, passível de mudança, as políticas públicas liberais partem da naturalização do ordenamento instituído, tido como impermeável a transformações radicais. Enquanto o nosso projeto profissional reconhece que a desigualdade é produzida no ciclo mesmo de reprodução ampliada do capital e da acumulação, o Estado liberal, por meio de suas políticas, implementa programas diretamente voltados a alguns segmentos focalizados seletivos no enfrentamento da pobreza extrema. Enquanto o nosso projeto profissional reconhece uma época de crise do capital, uma onda recessiva de larga duração, as políticas públicas pautam-se pela ótica de leitura da crise a partir do risco social. Vejam, esses contrastes não são imperfeições, não derivam de supostas defasagens entre a teoria e a realidade, não derivam de imperfeições da relação entre projeto profissional e prática profissional, mas expressam uma tensão necessária entre projetos societários
que informam as requisições oficiais e suas leituras da realidade e as respostas profissionais orientadas por princípios éticos. Nós fizemos uma escolha de ir na contramão da mistificação neoliberal. Nós fizemos uma escolha de não nos reduzirmos a ser vendedores de ilusões. Então, essa tensão é uma tensão constitutiva do nosso exercício profissional. É a expressão da tensão entre a nossa capacidade de imprimir direção ao exercício profissional, exercer a nossa capacidade teleológica e, com uma escolha ética, e a alienação a que estamos submetidos no nosso trabalho cotidiano, né? Ao qual nós estamos sujeitos a forças sociais que são externas e estranhas, que nos impõem propostas, programas, projetos. Os empregadores recortam a expressão da questão social que nós temos que exercer. Eles nos fornecem recursos, meios, controlam o nosso trabalho, estabelecem exigências de produtividade, etc., como qualquer trabalhador assalariado. Eu acho que essa tensão atravessa o conjunto dos espaços ocupacionais nas políticas públicas, mais além da assistência social, nas quais se inscrevem os assistentes sociais, como a professora Ana Elizabeth Mota ressaltou no primeiro dia. Nós estamos não só nas políticas de seguridade, nós nos inserimos nas políticas de meio ambiente, segurança alimentar, política agrária, das cidades, da educação, etc. Então, vejam, de onde que vem essa tensão? Né? Recentemente eu fiz um projeto de pesquisa do CNPq, aliado a um PROCAD bastante rico, com colegas de várias universidades, e eu procurei estudar a questão do risco social. Eu vou só fechar esse raciocínio. O Banco Mundial, a partir de 2000, fez uma mudança na concepção de proteção social como proteção ao risco. E se baseou em suportes acadêmicos teóricos de amplo reconhecimento da sociologia europeia, como Maurice Beck e Anthony Giddens, municiadores intelectuais da terceira via perante a pretensa morte do socialismo e da luta de classe, os novos apologetas da economia de mercado e das finanças mundializadas. Nessa concepção, os riscos não são decorrentes do fracasso do capitalismo, olha só, ou de sua crise, como nós assim reconhecemos que as tensões decorrem da crise, mas do êxito dessa civilização. A sociedade de risco é produto da radicalização do princípio do livre mercado, dos fluxos financeiros globalizados, que rompem as cadeias de controle nacional e supranacional. Assim, a teoria do risco é a visão laudatória sobre a ótica do capital, dos impasses que acompanham o sucesso da expansão capitalista na era da mundialização, silenciando a crise de larga duração. Para vocês terem uma ideia, o Beck, dialogando com a teoria de Marx, diz o seguinte: primeiro, não é a crise, mas as vitórias do capitalismo que produzem a nova forma social. Segundo, isso significa que não é a luta de classe, mas a modernização normal e adicional que está dissolvendo os controles da sociedade industrial. A constelação que está surgindo disso nada tem em comum com as utopias até agora fracassadas da sociedade socialista. Portanto, a hipótese é de que a chamada teoria do risco é o anverso, o outro lado da teoria da crise do capital. Ou seja, a crise do capital é fetichizada e apresentada ao revés. Meros riscos inerentes ao sucesso do capital, passíveis de serem administrados
sujeitos à gerência. Daí a proteção social como gestão do risco social, que o Banco Mundial difunde para todos os países a partir do cenário mundial. Daí os programas de alívio à pobreza, que devem criar redes de segurança social para proteção da subsistência básica e promover a aceitação do risco. Como promover a aceitação do risco? Empoderando as pessoas que vivem a pobreza crônica, nelas desenvolvendo, segundo o Banco Mundial, a sua terminologia, potências, capacidades para aliviar os riscos previsíveis, no acesso a uma gama de ativos. Risco, ativos, vulnerabilidade, igualdade de oportunidades. Esse discurso liberal implica a prevalência do mercado na oferta de oportunidades como trampolim da vida segura. Daí, os programas sejam voltados à inserção dos indivíduos no mercado, sejam os programas de distribuição de renda, que envolvem a mediação do dinheiro, a dinamização da economia e, portanto, a terapêutica anticrise. Né? O propósito dessas iniciativas é diminuir o risco e menos atender às reais necessidades da população. Certamente a dimensão de classe não tem lugar nesse universo. A luta por direitos universais como estratégia de acumulação de força, na perspectiva de uma construção histórica, também não. Né? Dissemina-se, portanto, um novo ecletismo no âmbito das políticas sociais, entre o risco social e a luta por direitos aos quais temos que estar atentos. E para fechar, eu me faço referência aqui ao mexicano Osório, que, referência à análise de Marx, nos lembra que o capital é uma relação de exploração e de dominação e que, para sua preservação, ele requer uma necessária inversão ideológica que obscurece sua natureza. Por meio dessa inversão, a desigualdade operada na produção aparece na superfície da sociedade como seu contrário, como igualdade de todos, enquanto compradores e vendedores. E a esfera da circulação torna-se, diz Marx Weber, dos direitos civis inatos, da igualdade, da liberdade, do interesse privado, do mercado. Então, nós somos desafiados, convivendo com essas concepções distintas e afirmando a nossa direção social e política, né, de não nos submetermos às falácias do mercado, não nos reduzirmos a vendedores de ilusões. Nós temos que decifrar, né, essas mistificações que estão envolvidas nas orientações das políticas públicas do Banco Mundial, que atravessa o conjunto das políticas e não apenas da assistência. E só assim nós poderemos efetivamente apoiar a formação política da classe trabalhadora a partir da vida cotidiana dos sujeitos que a constituem, respeitando a sua autonomia de classe. Ou seja, nós teremos que ser capazes de decifrar os segredos da realidade com uma clareza muito forte. Os nossos espaços ocupacionais permanecem, são eles que nos desafiam, é neles que nós vamos exercer a nossa profissão e é neles que também existem contradições que podem impulsionar o nosso projeto profissional, porque essa sociedade é uma sociedade de classe, é uma sociedade de conflitos, é uma sociedade de confronto de interesses, de propostas e projetos. Portanto, eu acho que o nosso desafio nesse momento da sociedade das finanças e dos fetiches é fundamental.
E eu termino com uma citação do Yanni que sintetiza a dialética da razão crítica comprometida em desvelar a realidade para além das suas aparências. A razão que esclarece, diz Yanni, compreende e explica, mas também encobre, mutila ou obscurece. Quando permanece no nível das aparências, das partes invertebradas, singularidades exóticas, a reflexão pode tornar prisioneira do que observa, do que se vê, sem nunca apreender os segredos da realidade, os nexos constitutivos da forma que as constituem. Portanto, eu acho que aqui fica a minha mensagem, terminando com as palavras de Marx. A introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. A exigência de abandonar as ilusões sobre a sua situação é a exigência de abandonar uma situação que necessita de ilusões. A crítica não arranca flores imaginárias dos grilhões para que o homem suporte os grilhões sem fantasia e consolo, mas para que se livre deles e possam brotar flores vivas. Que nós possamos construir uma